muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, pastor Pedrosa. É uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez. E por força de hábito, eu vou ler um versículo ou dois aqui do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Eu tomo como se fosse um tema para o nosso estudo. Capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Isso me alegra muito. E também quero ler o verso 19, onde o próprio Senhor Jesus divide o livro de Apocalipse para nós. Ele diz no verso 19 do capítulo 1: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Isso é uma divisão que o próprio Senhor faz. Nós temos visto, apenas para recordar, as coisas que vistes, capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, e as que depois destas hão de acontecer, do capítulo 4 em diante. Nós temos falado nesses últimos dias sobre o arrebatamento. Do capítulo 4 em diante é o arrebatamento. Do 4 ao 11, 4 é o arrebatamento, e o que acontece dos capítulos 4 até o capítulo 11 são paralelos, é um paralelo dos capítulos 12 a 16. O capítulo 12 também trata do arrebatamento, apenas sob pontos de vista diferentes. Quando nós entramos no arrebatamento, nós chegamos naquela parte do Apocalipse que no primeiro capítulo, no verso 19, é identificada como as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, depois que a igreja tiver percorrido todo o seu caminho, depois de soar o chamado da trombeta, depois que a igreja houver entregue seus membros salvos para que estejam com o Senhor. Esse é o momento do arrebatamento. A experiência de João, no capítulo 4, no verso 1, tipifica a experiência que a igreja terá, ou seja, o que nós chamamos de noiva de Cristo. João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz como de trombeta. Isso é o que os santos ouvirão quando irromper a manhã da ressurreição. A voz disse a João: sobe para aqui. Esse será o convite que será feito, ou que se fará aos santos, para que eles se elevem como que, com asas de águia, sendo também um convite para a ceia das bodas do Cordeiro. João respondeu afirmativamente, como também a igreja o fará. Ele viu que os santos verão, ele viu o que os santos experimentarão naquele dia. Duas espécies de igreja estarão envolvidas no arrebatamento. Tais igrejas são simbolicamente apresentadas através da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. O tipo laodiceano de igreja é um tipo de igreja que vai ser deixado para trás. É aquela igreja que os irmãos já leram comigo, lá no capítulo 3, verso 20, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ora, se ele está à porta e precisa bater, é porque ele está do lado de fora de tal igreja. Do lado de fora, eu acredito hoje que ele está de muitas chamadas igrejas. E por que do lado de fora? Porque o pecado já invadiu de tal maneira o que deveria ser santo, que o Senhor agora chama praticamente as pessoas individualmente.
Porque ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir, como indicando que ele não só batia, mas também chamava. Entrarei em sua casa. Veja que ele não diz entrarei na igreja, entrarei em sua casa, e com ele cearei, eu e meu pai. É importante que a gente perceba isso. A igreja de Laodiceia, a igreja do sistema, ela não se ouvirá a chamada. E a ameaça, eu digo a ameaça, do próprio Senhor Jesus, quando diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ela será cumprida. Porque isso se refere à igreja como um todo. Haverá membros individuais, é o que eu torno a repetir, eu gosto de frisar isso, membros individuais que ouvirão a chamada. Porque, na verdade, Jesus não tem 10 igrejas, 20 igrejas, 1000 igrejas, ele tem uma igreja. Edificarei a minha igreja. Pode ter aí milhares de denominações, mas a igreja verdadeira é uma igreja só. A igreja do tipo representada por Filadélfia, ele disse o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E essa provação ela vem para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. O arrebatamento ele poderá ocorrer em um período de paz e prosperidade. Agora preste atenção na palavra que eu usar. Paz e prosperidade aparente. Provavelmente assim é que vai ocorrer. Pois está escrito, quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, sobrevir-lhes-á súbita destruição. Isso aonde está? Primeira aos Tessalonicenses 5, verso 3. Vamos até dar uma olhadinha lá, só para conferir. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Isso é o que diz a Bíblia. Isso não é o que diz o pastor Aragão. É o que diz a palavra de Deus. E é justamente dessa destruição súbita que o arrebatamento salvará a verdadeira igreja, a igreja fiel. O arrebatamento vem para que a verdadeira igreja não sofra essa destruição. A paz e a prosperidade desaparecerão repentinamente. E o braço forte do anticristo colocará o mundo debaixo do governo de Satanás. Como posso dizer? Enquanto esses acontecimentos de grande significado estiverem ocorrendo sobre a face da terra, a atividade terá começado, meus queridos irmãos, no céu. É no céu que começa tudo. A chegada dos santos lá, a minha chegada, a sua chegada, a chegada da igreja, que não tem compromisso com nada de sujo da face da terra. A igreja que realmente se empenhou no trabalho de Cristo. A chegada dessa igreja nos céus será o sinal de um novo movimento lá em cima. Um novo movimento no céu. Nos capítulos 4 a 11º, como eu acabei de falar, nós podemos ver o desenrolar do movimento celestial visando a redenção da terra. Tudo que acontece lá no céu é visando a redenção da terra. A cena se passa no céu. Deixa eu colocar assim, deixa eu falar assim, não me levem a mal. Os atores serão os santos, os redimidos da terra.
aqueles que foram redimidos, aqueles que se entregaram realmente de coração ao Senhor Jesus e se deixaram transformar pelo poder maravilhoso do Espírito Santo. A igreja não alterará sua obra quando for elevada aos céus. De jeito nenhum. Muita gente pensa que nós seremos cantores eternos. Não. A igreja não vai alterar a sua obra quando for elevada aos céus. A igreja vai concluir a obra que começou aqui na terra. A obra da igreja consiste na redenção do mundo. Pastor Aragão, deixa eu te interromper um pouquinho. Só interessante para os irmãos verem como eles nos passam dogmas. O último congresso brasileiro de anestesiologia que nós tivemos em Belo Horizonte, o tema era quebrando dogmas. Eu acho que nós precisamos fazer um congresso desse aqui, nosso aqui, os sinceros, quebrando dogmas. Então, eles nos ensinam dogmas, aquilo como a gente tem falado, isso que é muito grave, nós somos os únicos que estão falando sobre isso. Eles sempre analisaram o falso profeta como se fosse o anticristo. E o anticristo, que é o bode, que tem 2 chifres, que parece como cordeiro, então ninguém fala. E uma das coisas, um dos dogmas que eles nos ensinaram, é que os crentes vão lá para o céu, só vão ficar cantando hinos, louvor. Como é que acontece esses dogmas? Então, o que eu estou te dizendo, lembrando, o importante de nós estarmos aqui são quebrando esses dogmas que eles nos ensinam, que não tem nenhum fundamento, e nós acreditamos, passamos. Então, eles nos ensinaram a vida inteira, desde criança. O anticristo é o Papa. Só isso que eles ensinavam de Apocalipse para a gente é isso. O anticristo é o Papa. Então, eles criam esses dogmas e a gente vai vivendo essa mentira. E você nunca questiona. Igual lá no céu, nós só vamos ficar cantando lá com violino e não sei o quê. Quer dizer, o pastor... Então, o que eu estou chamando a atenção para os irmãos, não é só nesse fato. Vocês vão ver quantos dogmas, quantas coisas que eles nos ensinaram que não tem nada a ver com Deus e só para nos afastar de Deus, para nos mantermos ignorantes. Você me perdoe que eu tive que te interromper nesse momento e gostaria que você só explicasse isso de novo, para as pessoas saberem, porque isso é uma coisa que todo mundo fala, não é? Eu vejo todo... E não é nada disso. Parabéns por mais um dogma quebrado. Obrigado, pastor. Vamos continuar isso mesmo. Como eu estava dizendo, a igreja não vai alterar de jeito nenhum a sua obra quando ela for levada aos céus. Ela vai completar a obra que ela começou aqui. A obra da igreja consiste na redenção do mundo. Quando a gente chega nessa parte da consumação dessa tarefa, nós podemos ver desse ponto em diante que a obra da redenção se centraliza no céu. Agora, por que, pastor? Por que no céu? Porque é ali que os santos estão. Nós estaremos lá. Quem tem a palavra, quem tem o poder, quem é o corpo de Cristo, e Cristo atua através do seu corpo, é a igreja. Ele nos leva, nos transforma, nosso corpo será semelhante ao dele. E nós veremos o que terá lugar no céu enquanto Satanás estiver se preparando para a sua resistência final sobre a terra. As atividades dos santos no céu, durante esse período, é que produzirão resultados diretos sobre a terra. Agora, só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. O ponto de vista será sempre o ponto de vista que nós encontramos do capítulo 4 ao capítulo 11. É sempre o ponto de vista de alguém que, dos céus, que estando nos céus, olha para a terra lá embaixo. Enquanto a gente fica pensando nessas cenas, ficar meditando, a gente deve se lembrar que são focalizadas no Apocalipse cenas que nós mesmos viveremos naquele dia. Somos nós. O trabalho é nosso. Nós, quando chegamos no capítulo 4 do Apocalipse, os irmãos quiserem acompanhar,
os versos 3 até o 5, vai falar sobre o trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4, versos 3 até o 5. Diz assim, e aquele que estava sentado, melhor, vou começar do verso 2, para ficar mais completo aqui para nós. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via assentados 24 anciãos vestidos de brancos, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Esse trono, ele será armado para um determinado tempo e com um propósito definido. Eu costumo dizer que Deus nunca faz nada sem propósito. E a palavra de Deus, na palavra de Deus, não tem nada sem propósito. Há um propósito definido. O apóstolo João, ele o viu quando ele estava sendo armado, quando estava sendo preparado. Daniel, ele contemplou a mesma cena. Se você quiser, é muito bom a gente comparar. Vamos lá em Daniel capítulo 7, todos nós vamos. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Vamos dar uma olhadinha. Daniel contemplou a mesma cena, só que séculos antes de João, séculos, pelo menos uns 400 anos ou 500 anos quase antes de João. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Hoje, se algum dos irmãos quiserem nos ajudar, eu acho muito lindo isso aí, muito lindo. João capítulo 7, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Qualquer dos irmãos quiser nos ajudar, ou então eu leio aqui. Já estou com a Bíblia aberta aqui. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Vamos prestar atenção no que diz o Apocalipse. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Não há qualquer tentativa de dar nome, qualquer tentativa de descrever a deidade absoluta. João pôde ver apenas a beleza e o resplendor. No capítulo seguinte, Deus é visto a segurar um livrinho em sua mão direita, no capítulo 5. Nós chegamos a falar sobre esse livro quando temos a introdução, quando falamos. O arco-íris, ele é o selo da promessa de Deus de que nunca mais destruiria toda a humanidade como fez no dilúvio. Isso qualquer um de nós pode conferir lá em Gênesis capítulo 8, verso 21, verso 22, e também no capítulo 9, verso 8 até o 17. Não vou ler aqui agora por uma questão de tempo. Quando Deus firmou esse pacto eterno com a humanidade, não foi com Noé, não, foi com a humanidade, foi comigo, com você, nossos filhos, nossos netos, nossos avós e tataravós, se você quiser voltar antes.
foi com a humanidade, quando ele firmou esse pacto. E ele o selou com o arco-íris. Ele não fez isso com reservas mentais, não. Deus não agiu nem age como homem. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim como os céus estão elevados acima da terra, assim os meus pensamentos estão elevados acima dos vossos pensamentos. Porque tem muita gente que acha, que ensina, que fala assim, peraí, Deus não vai destruir o mundo com água, mas vai destruir o mundo com coisa pior ainda. Eu prometo que não vou destruir o mundo com água, não vai ser com fogo. Isso é coisa de ser humano. Coisa de ser humano vingativo. Deus não fez isso com reservas, não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. Deus não tinha em mente que iria destruir o mundo com algo ainda pior, fogo. Ele disse, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e ceifa, e frio, e calor, e verão, e inverno, dia, noite. Essa foi a promessa de Deus. Eu não aguardo destruição, eu aguardo redenção, eu aguardo vida eterna. O arco-íris é o sinal dessa promessa. E a promessa de Deus é para todos os tempos e todas as gerações. Ele diz que todas as vezes que visse o seu arco nas nuvens, ele se lembraria desta aliança que ele fez com a humanidade. A terra, o futuro da terra, é ser redimida. Aquilo que é redimido não pode ser destruído. Isso aí não tem nem o que discutir. Não pode ser destruído. Há duas maneiras de se fazer purificação. Duas maneiras. Mediante o fogo e mediante o sangue. As pessoas podem ser purificadas pelo sangue, mas a terra terá de ser pelo fogo. As nações que recusarem, irmãos, o sangue de Jesus, terão de passar pelo fogo. Isso será no dia do Senhor. Veja o que eu vou ler aqui para vocês. Onde está, pastor? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Já deixei separadinho aqui. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mas a gente continua lendo Apocalipse 6,14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir aí, irmãos, para ver isso aqui, que coisa interessante. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 14. Apocalipse 6, 14. Eu quero que vocês vejam uma coisa comigo aí. 6, 14. Apocalipse 6. Verso 14. Eu vou ler até mais um pouquinho ainda. Se os irmãos virem para mim, tiverem paciência, eu leio a partir do verso 12 e vamos ler até o verso 16. Os irmãos encontraram aí? Amém. Alguém quer ler ou eu leio? Do verso 12. Olha só, acompanha comigo aí na sua Bíblia. E vi, quando abriu o 6º selo,
E houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Agora o verso 13, olha só, chama bem a atenção. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. É lógico que aí está se referindo a uma provável chuva de meteoritos, não estrelas, porque vocês sabem, a Terra faz parte de um sistema solar, onde o nosso Sol é infinitamente maior do que a Terra. Não tinha como o próprio Sol cair na Terra, mas aí está no plural, as estrelas. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza, as estrelas incomensuravelmente maior do que o nosso próprio Sol. Então, ele não está se referindo às estrelas mesmo, mas é um linguajar bíblico. E no verso 14 diz assim: o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vamos deixar aberto aqui e lembrar o seguinte. Vamos lembrar uma coisa. Onde é que a Terra, o planeta Terra está? Está no céu, está no firmamento. Se os irmãos já acredito que os irmãos já saibam, os judeus consideram 3 céus. O primeiro céu é onde passam as aves e os aviões. O segundo céu é o firmamento, onde estão os quasares, as estrelas, os buracos negros, o sol, a lua. E há o terceiro céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. O céu que ele se refere aí é o firmamento. Se ele se enrola como um livro, como um pergaminho, ora, a terra estaria nele, a terra desapareceria. Se eu comparar com o que eu li ainda agora, de Pedro, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, como a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí o pessoal fala, não, vai acabar tudo, Deus vai destruir tudo. Mas olha comigo onde eu estou lendo. Se Deus vai destruir tudo, olha aqui comigo. Presta atenção agora no que nós vamos ler no 14, no 15 e no 16. Olha, o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e os montes, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Se o céu sumiu, a terra sumiu, se Deus acabou com tudo, não haveria chance de existir o verso 15 nem o 16. Olha aí o 15, o que diz? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Presta atenção. Se a terra fosse toda queimada, se Deus destruir com tudo, que reis são esses, que grandes são esses, que militares são esses, que ricos são esses, que pobres são esses, que escravos são esses, que livres são esses, e que cavernas são essas, e que rochas são essas? E o verso 16 ainda diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Veja, ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Veja que esse ensino de destruição, de desaparecimento da terra, de tudo, é um ensino completamente equivocado. Isso não vai acontecer, porque senão, olha, se Deus queimou a terra, que cavernas são essas? Que povo é esse que ficou? Estavam onde? Estavam na terra, porque eles se esconderam nas cavernas. É uma maneira que o povo chegou a ensinar, deturpando, provavelmente até não propositalmente, a palavra de Deus. Porque diz ali em Apocalipse 16:9, com efeito, 16:9,
Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Apocalipse 8, verso 7. Diz ainda, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Em Apocalipse 8, 10 você pode ver isso. Irmãos, cada uma das 7 últimas pragas vem acompanhada de fogo. A terra ficará literalmente, estou dizendo literalmente incendiada, ainda que o fogo não sobrevenha a todas as partes ao mesmo tempo. A terra será purificada por fogo, mas o fogo não vai queimar todas as partes da terra ao mesmo tempo. Isso é que tem que se prestar atenção. Os povos, por isso que eu falei, que povos são esses? Que livres são esses? Que senhores são esses? Que ricos são esses? Porque os povos continuarão sobrevivendo. As nações continuarão existindo quando tudo terminar. Deus conservará de pé a sua promessa de não destruir toda a humanidade. Muitos, é claro, muitos morrerão, mas jamais Deus destruirá novamente a humanidade inteira, ou toda criatura viva de sobre a face da terra. O arco-íris continua em volta do trono. Ele é símbolo da misericórdia de Deus. Veja só, eu não estou nem me referindo agora como sinal pagão não, viu, Nina? Eu estou me referindo ao que está escrito na Bíblia, porque ali nessa parte, o arco-íris lembra a misericórdia de Deus, que prometeu ao homem que não ia destruir. E com certeza você está muito correta quando diz que os homens pegaram as coisas de Deus para aplicar em suas simbologias malignas, satânicas. Isso com certeza. E você não vai ver só o arco-íris, você vai ver muita coisa. Inclusive você vai perceber, já deve ter percebido, que a maçonaria ela faz uso de quase que todos, se não todos, os utensílios do tabernáculo que está no Antigo Testamento, do tabernáculo que o próprio Moisés construiu. Mas veja só, irmãos, o que a gente está falando. O arco-íris continua ali, porque ele ali, nessa questão do Apocalipse, ele é símbolo da misericórdia de Deus. Que Deus disse assim, olha, todas as vezes que eu fizer o meu arco, que eu vi o meu arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança que eu fiz com a humanidade inteira. Agora, eu falei aqui que as nações continuarão existindo, e eu preciso mostrar isso. Eu preciso provar isso para vocês. Continuarão existindo depois de tudo? Sim. Quer ver? Vamos comigo para Mateus 25. Vamos dar uma olhadinha aí agora. Mateus 25. Vai ser a partir do verso 31. Os irmãos já encontraram? Eu gostaria que vocês acompanhassem, então. Veja só. Vamos ver só a época. Mateus 25, do verso 31 em diante. Diz assim, olha. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Veja só, isso aí quando ele vem na sua glória, já vem para a batalha do Armagedon, já acontece tudo, e ele na hora de estabelecer o reino na terra, eu estou me referindo ao reino milenial, diz que no verso 32, diante dele serão reunidas todas as nações. Se elas tivessem sido destruídas, não teria como reuni-las. E diz, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Isso ele não está dizendo para nós, não, hein? Porque nós já estaremos com ele com corpos semelhantes ao dele. Isso é quando ele vem aqui e encontra as nações. As ovelhas ele diz: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vocês conhecem muito bem essa passagem: porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O restante da passagem os irmãos conhecem bem. O próprio Jesus, com essa passagem, ele mostra que quando da sua volta, mês depois da grande tribulação, depois da 70ª semana de Daniel, depois da batalha da Armagedon, as nações ainda estarão aí, mesmo depois que partes da terra tiverem sido queimadas para sua purificação. Agora, quero chamar também a atenção que eu estou agora focalizando o trono de Deus. Focalizando o trono de Deus. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nessa parte. Quero aproveitar aqui uma adenda aqui. Nina, isso que você escreveu aí, faz um favor para mim, depois manda para o meu e-mail, por favor. Tá? Vai ser muito útil. Os anciãos. Sobre a terra, irmãos, o povo de Deus está dividido em igrejas. Mas no céu, as igrejas perderão a sua identidade. Os santos serão divididos em outros grupos. Igreja é um nome terreno. O trabalho dos santos não terminou, como eu disse ainda agora. Somente os métodos é que serão alterados. Os métodos é que serão alterados. E um novo elemento será adicionado. Porque o atual trabalho da igreja não inclui julgamento. Estamos vivendo no tempo da graça. Mas o juízo virá. E os santos, os que foram arrebatados, é que serão os agentes do juízo de Deus. Tal como hoje em dia somos agentes da graça. Mas, pastor, que trabalho então teremos que fazer? Que trabalho os santos farão após o arrebatamento? Irmãos, é um trabalho muito maior do que aquele que a gente realiza atualmente. A organização é sempre necessária. Tudo de Deus é organizado. Tudo. E nós seremos organizados, provavelmente de acordo com as nossas habilidades e qualificações. Nós estamos sendo habilitados e qualificados por Deus. Agora, esses grupos de santos são chamados por nomes que, a princípio, veja bem, a princípio, nos parecem estranhos. Porque nós não estamos acostumados com isso. Nada disso se fala aqui. Não vemos o povo falar, mas não devemos nos esquecer, todavia, não devemos nos esquecer que João se encontrava no céu. De tudo que ele viu, nada existia sobre a terra. Veja bem, irmãos, um homem no céu que nunca esteve lá,
vendo as coisas celestiais, vendo coisas espirituais e tendo que escrever para mim e para você, de maneira que a gente entenda coisas que ele nunca viu antes, coisas que não tem na Terra. Por isso você vê muitas vezes, é a palavra, entendeu? Que é a palavra usada assim, semelhante a isso, semelhante àquilo, parecendo com aquilo, como aquilo. Ele sempre usa a comparação. A comparação. Veja que de tudo que ele viu, isso é muito importante para a gente entender o porquê ele usa, às vezes, muitos símbolos, linguagem simbólica. Por quê? Porque de tudo que ele viu, nada existia sobre a Terra. Pelo que também não havia palavra para descrever as realidades celestes. Paulo, a gente sabe disso. Certa vez ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas como João viu. Só que ele, depois dele, falou, olha, mas as coisas que eu vi são impossíveis de descrever. Por quê? Não tem dicionário na Terra capaz de descrever isso. Deixa eu dar uma paradinha aqui um instantinho. Nina, o meu e-mail é aragãosebastião@yahoo.com.br aragãosebastião@yahoo.com.br. Vou te agradecer de coração, tá, minha filha? Veja só, irmãos, voltando aqui. João foi obrigado a empregar palavras terrenas para falar de coisas celestiais. Tais palavras não são palavras adequadas, mas eram as palavras de que ele dispunha. Em primeiro lugar, havia os anciãos. Esses se assentam sobre tronos. São 24 anciãos. Esse número de 24 é um número representativo. Os 24 anciãos simbolizam os santos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Um número realmente grande, tal como os 12 patriarcas e os 12 apóstolos representam os santos de ambas as dispensações, da dispensação da lei e da dispensação da graça. Esse número, ele é usado também na Cidade Santa. Para quê? Para indicar os salvos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. As 12 portas e os 12 fundamentos de pedras preciosas têm os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. O que isso mostra? O que isso diz para nós? Isso mostra que a Cidade Santa é o lugar permanente de todos os salvos, de todos que o Senhor comprou. Nos céus, os santos podem ser identificados por suas roupas, por sua incumbência, por sua posição. Suas vestiduras são brancas. Apocalipse 19:8. 19:8. Mas, espera aí, não vou lá agora, não. Eu ia ler, mas presta atenção. Porque eu disse, como é que eu reconheço os santos lá no céu? Primeiro, suas vestiduras são brancas. Segundo, eles têm coroas. Aonde, pastor? Apocalipse 2, verso 10 e Apocalipse 3:11, por exemplo. Terceiro, eles assentam-se em tronos. Apocalipse 3:21, 2:26 e 27. Mateus 19:28 fala que eles se assentarão em tronos. Nós vamos nos assentar em tronos. O trabalho nosso, o trabalho dos santos, é a redenção. E o que é a redenção? O que compreende a redenção? A redenção compreende a pregação do Evangelho
e a aplicação dos juízos e das pragas. Posteriormente, incluirá também a reconstrução de todas as coisas durante o reinado milenial. Outros grupos de santos nesse exército celestial, é um exército, são chamados de seres viventes, de cavaleiros e anjos. Aí vocês veem que muita gente fica pensando, o que é os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não passa nada, não é nada mais, nada menos do que grupos de santos que foram arrebatados, que saem do céu com tarefa determinada por Deus. Todos esses grupos representam santos organizados para executar a grande obra que está à sua frente. Porventura, alguém aí me ajuda e acha 1 aos Coríntios 6, verso 2, por favor? 1 aos Coríntios 6, verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Isso, interessante. E agora ver o verso 3, que coisa interessante. Basta só até a interrogação. Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Obrigado, irmão. Está vendo aí, meus irmãos? Julgamento, juízo, trazido pela própria igreja.